Atos capítulo 18, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 18, versículo 1 a seguir. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Porto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era de mesmo ofício, ficou com eles, trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando, ele sacudiu as vestes e disse-lhe: o vosso sangue será sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e, desde agora, parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindo-os, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti, para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e levaram-o ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nome e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Aquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhes ele que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu dele, dizendo: querendo Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu a Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província de Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Amém? Meus amados, hoje estamos entrando no estudo do livro de Coríntios, 1 Coríntios, e o tema de hoje é Coríntio, um plano estratégico de Paulo. Falando de 1 Coríntios, provavelmente tem mais conselhos práticos no livro de 1 Coríntios para os cristãos do que em qualquer outro livro da Bíblia. O livro de 1 Coríntios
O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto no final da segunda viagem. Ele plantou essa igreja lá na cidade de Corinto. No final da sua segunda viagem missionária, ele passou 1 ano e 6 meses nessa cidade, pregando a palavra de Deus naquela cidade. Abriu a igreja, deixou cristãos lá, deixou a igreja formada lá. Segundo Atos 18, versículo 11, diz lá, que ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Essa primeira carta que nós vamos começar a fazer o estudo a partir de hoje, certamente não foi a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele escreveu outras cartas, porém não temos conhecimento do seu paradeiro. Mas Paulo faz referência a essa primeira carta que escreve: já em carta vos escrevi que não vos associeis aos ímpios. Está lá no capítulo 5, versículo 9 de 1 Coríntios. Também essa carta que temos, 1 Coríntios, é a resposta de Paulo a uma consulta que a igreja fizera a ele. Pastor, por que Paulo escreveu essa carta? Primeiro, ele deixou essa igreja formada em 1 Coríntios e partiu para Éfeso. Estando ele em Éfeso, ele recebeu interrogações de membros daquela igreja de Coríntios. Perguntas sobre o que, pastor? Sobre relacionamento, sobre problemas que estava tendo dentro da igreja, sobre problemas que estava tendo entre cônjuges, entre casamentos, problemas de virgindade, problemas que os crentes estavam tendo problemas dentro da igreja, estavam indo resolver seus problemas lá na justiça do ímpio. Entendeu? Quando, capítulo 7, versículo 1, ele fala: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Aí está um dos problemas que estava acontecendo na igreja de Corinto. Pastor, mas por que acontecia isso? Nós vamos estudar por detalhes o que era a cidade de Coríntios. Entendeu? O que acontecia na cidade de Coríntios. Olha só a problemática que a igreja estava vivendo. Chegou ao conhecimento de Paulo aonde? Em Éfeso. Pastor, por intermédio de uma irmã da igreja de Corinto, chamada irmã Cléo. Não, irmã Clói. Aqui nós temos irmã Cléo. Lá era Clói, é invertido. O O é na frente. Irmã Clói. Entendeu? Pastor, o que estava acontecendo? Estava havendo problema na igreja. E alguém tinha que levar esse problema ao pastor. Essa irmã teve coragem de escrever uma carta: pastor, está acontecendo assim, assim e assim. Nós temos membros na igreja que está fazendo assim. Nós temos isso acontecendo na igreja. Nós temos isso acontecendo fora da igreja. Essa é a irmã Clói. E quando Clói visitou Paulo em Éfeso, ela levou a ele as informações de que na igreja de Corinto havia muita coisa que estava em desacordo com o que ele tinha ensinado. Paulo ficou 1 ano e 6 meses. Ele abriu essa igreja, ele ensinou a igreja, ele deixou obreiros ali e partiu em diante. Paulo era um apóstolo, um desbravador. Paulo abria e deixava, ensinava e deixava, e ia abrindo. Pastor, mas a igreja não permaneceu na doutrina dos apóstolos, não permaneceu na doutrina do que Paulo tinha ensinado. A igreja começou a afrouxar para o lado do pecado. Quando eu vejo isso, Corinto havia muita coisa em desacordo com o que Paulo tinha ensinado. Olha só, havia divisões, contendas na igreja. Então Paulo escreve a primeira carta à igreja da cidade de Coríntios. E aí nós vamos entrar nessa carta, e nós vamos ver, meus irmãos, que Paulo escreve essa carta como que trazendo a resposta, a solução de Deus para os problemas que a igreja estava vivenciando. Pastor, os problemas daquela época, era daquela época, correto, irmã Zé?
Não existe problemas aqui que é igual daquela época. Problema é problema. Pecado é pecado. Não existe novidade de pecado. Não existe novidade de tentação. Satanás atuava lá no Jardim do Éden as mesmas coisas que ele atua hoje aqui, estrategicamente diferente, mas é o mesmo atuação. Quando eu vejo, por que Paulo resolveu plantar uma igreja em Coríntio? Pastor, olha aqui, vendo aqui, aonde fica Coríntio? Aonde fica a cidade de Coríntio no mapa, meus irmãos? Paulo era um missionário estrategista. Ele escolhia as cidades para as quais se dirigia com muito critério e cuidado. 1 Coríntios, ou a cidade de Corinto, era uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, como também Roma, Éfeso e Alexandria. Por que Paulo escolheu Corinto? Porque ele permaneceu 18 meses naquela cidade. Aonde fica Corinto? Se nós olhar, Paulo saiu de Antioquia e Corinto está lá. Corinto, a cidade de Corinto está aqui. Na segunda viagem, no final da segunda viagem, essa aqui é a segunda viagem que Paulo está fazendo. No final da segunda viagem, vou mostrar de novo para os irmãos. No final da segunda viagem, quando Paulo já estava quase caminhando de volta a Jerusalém para trazer as ofertas aos irmãos em Jerusalém, Paulo fica 1 ano e 8 meses em Coríntio. Abre a igreja lá, ensina, passa por perseguição. O povo muitas das vezes rejeita a palavra. Paulo pega parte para Éfeso. Paulo estando aqui em Éfeso, a igreja aberta aqui em Coríntios. Agora essa irmã Chloe vai visitar e leva ali tudo o que está acontecendo na igreja após 1 ano e 8 meses. Paulo está em Éfeso, recebe os problemas que está acontecendo lá na igreja de Coríntios. O que Paulo faz? Paulo pega o papel, Paulo pega uma caneta e escreve uma carta de volta à igreja de Corinto. Pastor, por que Paulo resolveu plantar uma igreja nesta cidade? Primeiro, essa cidade, a razão geográfica dela, meus irmãos, olha só, presta atenção. Paulo resolveu plantar uma igreja nessa cidade por questões da razão geográfica. Qual era a razão geográfica? Olha onde é que fica a cidade de Coríntios aqui. A cidade de Coríntios era uma cidade grega de grande importância. Sabe por quê? Ela ficava bem próxima a Atenas. Entendeu? Ela ficava onde, pastor? Ela ficava, era a grande capital da Grécia, Atenas, tá? A capital da Grécia, o mundo intelectual ficava ali nessa região. Corinto era uma cidade banhada por mares, o mar Egeu e o mar Jônico, está aqui, o mar Egeu e o mar Jônico. Pastor, e o que tem a ver a igreja com isso? Em Coríntios, na cidade de Coríntios, irmã, ficava um dos maiores e mais importantes portos da época, que era o porto de Cencreia. E aí, numa cidade portuária, você sabe que entra e sai de pessoas, fluxo grande de pessoas. Nós vimos que entrava e saía. Portanto, a cidade de Corinto recebia gente de várias partes do mundo todos os dias. E era uma opção para Paulo. Era uma cidade onde as pessoas de diversas culturas fervilhavam pelas ruas, praças diariamente. Uma cidade de intenso intercâmbio cultural. O mundo inteiro estava dentro de Corinto. Por que Paulo queria abrir uma igreja ali? Porque ele conseguiria atacar o mundo inteiro evangelizando apenas uma cidade. Estratégia. Paulo, ele pensava, o mundo inteiro estava dentro daquela cidade. Ele evangelizar Corinto era um plano estratégico, pastor, pois o evangelho a partir de Corinto poderia espalhar e alcançar o mundo inteiro. Essa foi uma das razões que Paulo se concentrou nesta cidade aqui
ele evangelizando o povo que estava nessa cidade, ele conseguiria atingir várias nações, ele conseguia atingir várias cidades de outros lugares. Pastor, segundo lugar, nós vemos o que? Aqui, ó, olha a cidade de Coríntio. Hoje a cidade de Coríntio tem um canal que passa daqui desse mar para esse mar. Então os navios não precisam mais fazer essa volta, eles cortam aqui. Esse canal está lá na cidade de Coríntio. Aqui é esse canal cavado na pedra. Aqui, ó, pastor, esse canal aí, ele passa por dentro da cidade de Coríntio. E o que diz ali? É uma península. O canal tem 6,3 km. Comprimento que foi construído entre 1881 até 1893. Foi construído este canal, tá? De navegação local, evitando uma volta de 400 quilômetros pelo mar lá, né? O canal de Corinto tem apenas 21 metros de largura. Só uma curiosidade, falando da cidade de Coríntio. Esse canal aqui só tem 21 metros de largura. Então o navio, para passar ali, ele tem que passar. É que nem o canal de Suez, né? É que nem o canal ali do Brasil, tem um canal também, não sei onde é que é, né? Olha só, imagina o trabalho de escavar um canal na época de 1881. Que não tinha tanto maquinário como nós temos hoje. Não tinha tanta tecnologia como nós temos hoje. Com a sua altura de mais de 40 metros. Mais de 40 metros de altura. Esse canal ali, por ele navega mais de 11 mil barcos anualmente. Outra coisa, outra curiosidade, entendeu? Um piloto de freestyle, aqueles pilotos de motocross que saltam e fazem aquelas viravoltas no ar. Pois é, um dia a Red Bull patrocinou ele para fazer um salto de freestyle desse lado para esse lado. Entendeu? O nome do piloto, Rob Madison, ultrapassou pela primeira vez o canal de Corinto, voando de uma altura de 95 metros. Adivinha quem era esse camarada? Um australiano. Entendeu? Um australiano. O australiano utilizou uma rampa e foi especialmente construída para o salto. Foi o único a realizar essa façanha a bordo de uma Honda 500 cilindrada. Só uma curiosidade da cidade de Corinto aqui, ó. Entendeu? E falando da cidade de Corinto, nós vemos porque Paulo, ele resolveu plantar essa igreja lá na cidade de Corinto, por uma razão social, meus irmãos. Coríntio era uma grande e importante cidade. Se é a cidade portuária, é uma grande e importante cidade. Entendeu? Era riquíssima em virtude do seu intercâmbio comercial com outras cidades importantes do mundo, tá? A maior parte do comércio entre o Oriente e o Ocidente Mediterrâneo passava pela cidade de Coríntio. Não apenas o comércio era robusto, mas também Coríntios era uma cidade florescente a respeito da cultura. Havia o que naquela cidade? Havia um grande auditório nessa cidade. Por quê, pastor? A cidade de Corinto foi destruída totalmente, arrasada pelos romanos em 146 a.C. E depois a cidade foi reconstruída por César Augusto em 46 a.C. E quando o apóstolo Paulo chega nessa cidade, a cidade já é uma cidade nova. Já não é mais a cidade velha, é uma cidade nova, já reconstruída. Em terceiro lugar, porque Paulo resolveu abrir uma igreja nessa cidade pela razão cultural. Pastor, o que tem a ver a cultura com abrir uma igreja? A razão cultural era que Coríntios era uma das cidades mais importantes do mundo naquela época. E isso por 3 razões. Primeira razão, a razão pelo seu comércio. Entendeu? Pelo seu comércio. Corinto, por ser uma cidade marítima, tinha um porto, e naquela época era uma rota comercial. Isso foi visto por Paulo como uma porta aberta. Para quê? Para a pregação. Imagina
num centro cultural, num porto onde o movimento de imigrantes, o movimento de pessoas estrangeiras, ali, e Paulo lá pregando o evangelho, e Paulo lá falando que Jesus salva, e Paulo lá falando que Jesus cura, e as pessoas de outros países aprendiam, as pessoas iam lá, aceitavam Jesus, e já iam convertidos para as suas casas nos outros países. Imagina como não espalhava o evangelho rapidamente. Pela razão e pelo seu comércio, pessoas entravam e saíam de Corinto todos os dias. Pastor, essa cidade fazia conexão com o mundo inteiro. Paulo entendia que o maior produto a ser exportado naquela cidade era o evangelho. Ele sabia que uma cidade que importava e exportava mercadoria poderia poderia exportar as boas novas. Paulo tinha uma estratégia. Paulo sabia que se ele plantava uma semente no coração de alguém de fora, essa semente ia germinar em outros lugares. Qual pastor? Olha ali, Coríntios saía e Coríntios também entrava muitas mercadorias. Pastor, a segunda razão também era pela sua tradição esportiva. Corinto era também uma cidade importantíssima na área dos esportes. Entendeu? As práticas dos jogos usísticos de Corinto só era superada pelos Jogos Olímpicos de Atenas. Outra coisa importante, porque Paulo resolveu abrir uma igreja em Corinto, foi por questão pela sua abertura de novas ideias. Lembrando que Corinto era uma cidade de pessoas intelectuais, entendeu? Ficava perto da Grécia, perto de Atenas, e lá, meus irmãos, a cidade era o povo, o principal costume dos povos intelectuais, era o que? Era ir para as praças e ouvir os grandes filósofos, que os grandes filósofos e pensadores exporem as suas ideias. Eles iam para as praças e ficavam expondo suas ideias, os grandes filósofos. E as pessoas iam para as praças ouvir esses grandes filósofos. Por que, pastor Paulo abriu uma igreja nessa cidade? Porque lugar de pessoa de sabedoria é na praça. No meio daqueles grandes filósofos estava Paulo expondo as boas novas, e o povo estava ouvindo. Entendeu? Olha só, era uma cidade que transpirava cultura e conhecimento. Quando aparecia alguém com uma filosofia diferente, com um pensamento diferente, falando algo diferente na praça, o povo já se aglomerava tudo ali para ouvir. E o apóstolo Paulo aproveitava para pregar o evangelho. Entendeu? Meus amados, Paulo entendia que o evangelho poderia chegar ali e mudar a cosmovisão daquele povo. O evangelho precisa entrar aonde, pastor? Nas universidades, influenciar a imprensa, que mais? Alcançar os formadores de opinião da sociedade. O evangelho precisa chegar em todos os cantos, em todos os lugares, não só na igreja. O evangelho precisa sair das quatro paredes. Precisamos orar para Deus levantar escritores evangélicos cheios do Espírito Santo, com talento e conhecimento. Também precisamos rogar a Deus que desperte pessoas para usar os recursos modernos da tecnologia disponível para quê? Para tornar mais eficiente o processo da evangelização. Hoje nós temos a mídia aí, mas é muito pouco usado para evangelização. É muito pouco. Entendeu? Se nós tivéssemos a mídia e nós usássemos a mídia para divulgar a palavra, para divulgar uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, mas não, quase não é feito isso. E quando é feito de uma forma errada, entendeu? É feito de uma forma escandalosa. Por quê, pastor? Porque não coincide. Eu já falei em culto aqui, não adianta você estar ali se expondo botando um versículo bíblico, não fecha. Você acaba alterando o curso da palavra, a pessoa olha e já, entendeu? Mas se nós soubéssemos usar esses recursos, se nós soubéssemos usar a mídia, se nós soubéssemos usar a literatura, quantas pessoas que nós alcançaria só com uma mensagem de bênção, uma mensagem de profecia,
Entendeu? Pastor, em quarto lugar, qual era? Por que o apóstolo Paulo abriu uma igreja na cidade de Coríntio? Pela razão moral. Pastor, o que é a razão moral? Razão moral. Embora Coríntios fosse uma cidade acentuadamente intelectual, entendeu? Intelectualidade não significa sabedoria, tá? Intelectualidade não significa sabedoria. Era ao mesmo tempo profundamente depravada moralmente essa cidade. Por quê? Por que ela era conhecida como uma cidade depravada? Olha, o escritor diz que, como a maioria dos portos marítimos coríntios se tornou uma tão próspera quanto licenciosa. Talvez Coríntio tenha ganhado a fama de ser uma das cidades mais depravadas da história antiga. Nossa, pastor, a palavra viver como um coríntio chegou a ser parte do idioma grego, significar viver bêbado. Entendeu? Que mais? Na corrupção moral, a cidade de Coríntio era corrompida por algumas razões. Primeira razão, por que a cidade de Coríntio era corrompida? E aí, a razão porque Paulo foi lá e abriu uma igreja lá naquela cidade. Primeira razão, a prostituição naquela cidade. A prostituição naquela cidade. Cidade portuária, não quer dizer que cidade portuária tenha prostituição, mas favorece. A idolatria favorece. Pastor, a cidade de Coríntios se confundia religião com prática sexual. Você já imaginou? A religião está misturada com a prática sexual. E eu vou provar para vocês. Naquela cidade, a deusa Afrodite era adorada e tinha o seu templo na sede da Acrópole. A Acrópole é uma montanha de pedra. Entendeu? Uma pedra só, uma montanha de pedra. E lá em cima tinha um templo da Afrodite. Tá? Uma montanha com mais de 560 metros de altura. Na parte mais alta da cidade, Afrodite, que é essa criatura aqui na estátua, tá? Afrodite era considerada a deusa do amor. Segundo o escritor, afirma que aproximadamente 1000 sacerdotisas trabalhavam como prostitutas cultuais nesse templo de Afrodite. Imagina 1000 mulheres se prostituindo ao mesmo tempo lá no culto dela. Tá? Milhares de coríntios adoravam seus deuses, visitando essas sacerdotisas. Olha só, se não bastasse isso, olha só por que a cidade era conhecida como uma cidade baixa. Se não bastasse isso, essas prostitutas cultuais à noite desciam para a cidade de Corinto e se entregavam a muitos marinheiros naquela cidade. E turistas que ali chegavam em todo canto do mundo. Então o clima da cidade era profundamente marcado por uma promiscuidade sexual. E aí tem uma igreja lá no meio. Tem uma igreja lá no meio, uma igreja nova que está começando a voltar a praticar as coisas do velho homem. E o apóstolo Paulo manda uma carta para essa igreja, exortando, aconselhando, corrigindo, disciplinando. E nós vamos ver os problemas da igreja de Coríntio, no qual nós vamos passar nesse livro de 1 Coríntios todinho. Nós vamos ver os problemas da igreja de Coríntio, e nós vamos encontrar problemas na nossa igreja, que eram os mesmos problemas da igreja de Coríntios. Problemas que hoje se vê na igreja, ou na igreja cristã, ou na igreja contemporânea hoje, que pastor, muitos já têm afrouxado, dito assim, não é bem assim, não faz mal isso. Pastor, o apóstolo Paulo não é do Velho Testamento, então não tem esse negócio de dizer, mas isso é lá do Velho. Não, o apóstolo Paulo é da igreja primitiva, do nosso tempo. Entendeu? Pastor, qual era a outra razão? A razão da carnalidade, o homossexualismo primeiro aqui, ó. O homossexualismo naquela cidade era forte. Sabe por quê? Olha assim,
Corinto era a cidade onde ficavam os principais monumentos de Apolo. Eu peguei essa estátua aqui, mas se você for pesquisar na internet, as estátuas da mitologia grega, dos deuses gregos, é tudo estátuas de homem pelado, homens nus, homens bem modelados, porém nus. Pastor, o que quer dizer isso? Esse deus grego representava o ideal da beleza masculina. E aí você vai ver agora por que o homossexualismo tem se multiplicado nos últimos dias. Se lembra aquele versículo? O amor de muitos esfriará, homens amantes de si mesmo? Pois é. A adoração a Apolo induzia a juventude de Corinto, bem como a juventude grega, em geral, a se entregar ao homossexualismo. Talvez a cidade de Corinto fosse o centro homossexual do mundo naquela época. Entendeu? O que mais, pastor? Se você quer ter uma vaga ideia do que significava Corinto, lembre-se do que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos dessa cidade. Percebe que Paulo escreveu isso. Abre lá Romanos 1, versículo 24 e versículo 28. O que diz lá? Bem alto para nós entendermos como era aquela cidade. Para Paulo ter escrito isso, lê lá para nós. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Pois, olha só, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames. Irmão, o que está acontecendo nos dias de hoje? O que está acontecendo nos dias de hoje? Tem pessoas que vai na academia porque necessita, entendeu? Precisa fazer exercícios, serviços repetitivos requer exercícios. Mas tem pessoas que vão na academia para quê, pastor? Porque são amantes de si mesmo, paixões infames. O que diz aqui, pastor? Olha aqui, ó, abandonar, olha aqui, ó, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Pastor, qual que é o uso natural de uma mulher? É se deitar com um homem, entendeu? Qual é o uso natural de uma mulher? É não ter órgão genital masculino. Mas a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para os corintianos lá, até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Que mais? Para aí. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, tá na Bíblia, o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade. Acabei de falar aqui agora. Se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varões com varões, cometendo torpeza e recebendo em si o mesmo a recompensa, como convinha do seu erro. Entendeu? Se inflamaram. Por causa do que, pastor? Por causa da sua sensualidade. Você pode ver, a maioria dos homossexuais são homens modelados, são homens que querem se dizer perfeito, entendeu? A maioria deles, não vou generalizar todos, mas a maioria deles são homens bonitos, modelados, né? Todo cheio de tanquinho, porém fora da direção natural de Deus. Ainda a Bíblia diz aqui, ó, é assim mesmo a recompensa como convinha do seu erro. Cada um recebe a sua recompensa do seu erro. Tu pode ver, doença sexualmente transmitível, AIDS,
né? A maioria acontece com esse tipo de pessoa, tá? Ainda falando dos romanos, abrindo a janela da sua casa e olhando para a cidade de Corinto, a cidade estava entregue às práticas homossexuais. Cidade estava entregue às práticas homossexuais. Era tipo uma Sodoma e Gomorra, ou pior ainda. Ainda falando, sem nenhum pudor, muitos membros da igreja, antes da sua conversão, tinham vivido na prática do homossexualismo. Agora imagina, irmã Clédice, você está aqui lecionando, você está aqui pregando para irmãos que eram antes homossexuais. E agora o apóstolo Paulo vai e viaja para Éfeso, e esses irmãos começam de novo a voltar aos seus costumes. Não saíram da igreja, mas começaram a ceder para as coisas lá de fora. E o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. O que diz lá? Abre lá, lê lá para nós, irmã Zélia, bem alto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os membros da igreja de 1 Coríntios. Entendeu? O apóstolo Paulo estava falando para pessoas que eram daquela prática, não eram mais. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Que mais? Não ereis. Opa, peraí, está falando para pessoas que antes viviam um erro, agora foram justificados. Agora Paulo está chamando a atenção: não ereis, nem os devassos, nem os idólatras pensam numa cidade idólatra, nem os adúlteros. Entendeu? Porque era só sair fora da igreja para a praça, que estava lá as prostitutas lá se oferecendo. Entendeu? Você vai em qualquer outra cidade aqui, você para num posto, aqui não, na Austrália, no Brasil, você para num posto de gasolina ali, tu vai ver as pessoas se oferecendo. Entendeu? Por que o apóstolo Paulo não escreveu isso aqui? Isso serve para nós também. Não ereis, a Bíblia diz, não ereis, vai ficar de fora, nem os efeminados. Quem são os efeminados? São aqueles camaradas que em vez de falar grosso, fala fino. E em vez de falar fino, fala grosso. São os efeminados, os lésbicos, entendeu? Os homossexuais, aqueles que nasceram homem, mas querem se comportar como mulher. Entendeu? Esses vão ficar de fora. Não tem medida provisória, vai ter que mudar, ou senão fica de fora. A Bíblia me dá esse respaldo. Me leve preso, mas eu vou falar a verdade. Entendeu? Eu não sei como é que é a situação aqui na Austrália, se pode pregar ou não pode pregar contra o homossexualismo, mas eu prego. Não tenho medo disso. Entendeu? Eu sei que um dia as portas irão fechar, se Jesus não voltar. Mas nós vamos ter que continuar pregando, irmão. Ou você quer entrar no céu sozinho, ou você quer levar almas com você. Entendeu? Se você quer entrar sozinho, você vai ficar de boca fechada, mas você vai ver pessoas caminhando de passos largos indo ao inferno, e precisa ser resgatado. Alguém precisa falar. Paulo foi expulso dessa cidade. Falando ainda da homossexualidade, falando aqui, havia lá na cidade, estava entregue às práticas homossexuais. E que mais, pastor? Ainda havia a carnalidade. Opa, carnalidade é obra da carne. Obra da carne tem muitas coisas. Se você for olhar lá as obras da carne, é inveja, entendeu? Lascívia, um monte de coisa. E nessa igreja, havia na igreja de Corinto divisões à prática sexual desregradada. Olha aqui, desregrada. Os próprios crentes estavam entrando em contendas e levando suas querelas aos tribunais do mundo.
Imagina, irmão, eu agora tenho uma desavença aqui. Vamos resolver, vou processar, vou processar. É que tem de pastores que gostam de fazer um processozinho. Nunca leu o livro de 1 Coríntios. Eu acho engraçado, irmão. Se dizem referência, se dizem homem de Deus, mas qualquer coisinha estão levando ao processo. Eles gostam de ganhar uma indenização. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se teu inimigo te bater um lado, dá-lhe o outro. Mas na realidade, ali o inimigo não está batendo, está sendo provocado para apanhar. Então tem que apanhar mesmo. Entendeu? Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios. Os próprios crentes estavam entrando em contendas, levando seus problemas aos tribunais comuns, lá para o ímpio. Pastor, havia sinais de confusão a respeito de quê? A respeito de casamento, incompreensão a respeito da liberdade cristã. Os crentes ricos se embriagavam na Santa Ceia e os pobres passavam fome. Havia essa divisão dentro da igreja. Pastor, e hoje há também. A divisão está de outra forma, mas se não cuidar, também. Eu conheço muita igreja onde o pobre é desprezado e o rico é exaltado. Eu conheço. Entendeu? A minha família e a família da minha esposa nunca foram muito bem sucedida. A minha esposa ia para a igreja descalço. Quem dava roupa para as meninas, das irmãs, para elas, quando eles eram pequenininhos, era minha mãe. As roupas que sobravam, que não servia mais das meninas da nossa família, a minha mãe dava para a mãe e para a minha sogra. Entendeu? Sempre ficavam sentados no último banco. Por quê? Porque o primeiro banco eram os camaradas que tinham carro novo, eram as pessoas bem sucedidas. E aí, pastor? O mundo é redondo. Hoje quem andava descalço é missionário na Austrália, país em primeiro mundo. Entendeu? Mas isso não é para se ligar, não. Mas a gente, irmãos, quem é pobre nunca fica pobre para sempre. Uma família que tem 12, 15 filhos passa necessidade, mas deixa os filhos começar a trabalhar para você ver. Antes deles casar, cada um já tinha sua casa, cada um já tinha seu carro. Pastor, mas era a família mais pobre da igreja. Entendeu? Era motivo de piada dentro da igreja. Por quê? Por causa do sotaque germânico. Falava um pouquinho errado. E aí, é motivo de piada dentro da igreja. Desprezo, porque não tinha dinheiro para ir junto com o pessoal com o salário. Todo mundo vinham de Kombi para a igreja, enquanto os outros vinham com seus carros com ar-condicionado. Mas a família vinha de Kombi. Mas nessa Kombi, quanto ela conseguia colocar dentro da Kombi? Entendeu? Tudo que o meu sogro encontrava na rua, de irmão que estava indo a pé, abria a porta e ia socando aí. Chegava com 30 pessoas dentro da igreja, lá na igreja. Era pobre, mas tinha um coração hospedeiro. Enquanto os ricos passavam, buzinavam, mas estavam com 2 pessoas dentro do carro e nunca davam carona. Era o início aí, né? Mas a gente tem que testemunhar, meus irmãos. Temos que testemunhar. Entendeu? Graças a Deus hoje na igreja aqui nós não temos esse problema. O povo é unido, o povo cede, o povo abre, o povo hospitaleiro. Mas pastor, na igreja de Corinto estava com problema, divisão dentro da igreja. Havia confusão a respeito dos dons espirituais, a ressurreição dos mortos e as ofertas. Tudo isso foi diagnosticado por Paulo naquela igreja. Meu Deus, dons espirituais. Tinha pessoa que não sabia nem o que era dom e estava querendo usar os dons, não sabia nem como usar, não sabia nem usar. Entendeu? Se nós não cuidarmos, meus irmãos, nós vemos as coisas acontecer lá fora, naquele mundo de fantasia pentecostal, e achamos que aquilo é de Deus. Não, o que é de Deus está aqui. O que é de Deus está aqui. Aqui não te traz confusão. Aqui, o que está aqui na palavra de Deus, tu pode fazer que está certo. Agora, inovações que o mundo traz, inovações inovações que os falsos profetas inventam não tem base bíblica. Está
estava acontecendo o quê? Na igreja de Corinto estava acontecendo tudo isso. A igreja tinha conhecimento, mas não tinha amor. Era uma igreja intelectual, irmã Zélia. Era uma igreja que, meu Deus do céu, só tinha pomposo lá. Só tinha gente do, né? Mas não tinha amor. Quando chegava para resolver um problema, irmã Clétis, era no soco e no tapa. Não tinha misericórdia, não tinha amor. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. Olha só, eles tinham carisma, mas não tinham caráter. Entendeu? Tinham carisma, mas não tinham caráter. Você precisa ter caráter, e o caráter que você tem que ter é caráter cristão. É difícil manter um caráter cristão no mundo podre, aonde você anda no meio do lixo, aonde você se você não cuidar, você se contamina com o lixo, com essa podridão desse mundo, com o pecado desse mundo. Coríntios era uma igreja que tinha carisma, tinha tudo, mas não tinha caráter. Na verdade era uma igreja infantil e carnal. Entendeu? Sabe o que é uma igreja infantil? É uma igreja que tem muita meninice, mas é tudo da carne, é tudo fogo estranho, não tem base. Entendeu? Tem aquelas pessoas que na hora que vai cantar dá aquela explosão, depois senta e fica quieto o culto inteiro, né? A igreja de Coríntios era assim. Na hora ela saía para fora, se transformava. Lá fora não se via traços de cristão lá fora. A igreja de Corinto estava passando por isso. E a outra razão, pastor, era a razão espiritual. Por que o apóstolo Paulo abriu uma igreja lá naquela cidade? Por questões espirituais. Pastor, a questão espiritual Corinto era uma cidade de muitos deuses e muitos ídolos. Está aqui, só na fachada de um templo, olha só quantos deuses tem aqui. Entendeu? Ainda falando, até hoje, quando se visita a cidade de Corinto, pode-se visualizar enormes estátuas, monumentos que foram dedicados aos deuses. Tá? E está diferente de hoje. E na nossa cultura, na nossa cidade, na nossa nação, está diferente, não, irmão? É só você chegar lá na Aparecida do Norte, você já vai ver alguma coisa. Vai lá na Padroeira, não sei do que, vai lá no outro lá, vai. Pastor, é só a igreja católica? Não, porque a idolatria não é só estátua, entendeu? A idolatria, a Bíblia diz, tudo aquilo que você colocar em primeiro lugar na tua vida é o teu Deus. Ali está o teu coração. Hoje tem muito cristão idólatra, não se vê, mas Deus vê. Muito cristão idólatra, ninguém vê, meu Deus não vê, mas Deus está vendo. E muitas das vezes Deus faz que nem fez com Abraão. Abraão, quero teu filho, teu único filho. Vai lá, oferece para mim. Ai, o meu único é o meu. Aquele que eu pedi, então eu levei 25 anos para receber, e agora? Quero ele. E aí, vou dar ou não vou dar? Vou dar, sou louco. Entendeu? Quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, Deus brada lá de cima e diz: Abraão, não faças nenhum mal, porque agora eu sei que tu temes a Deus, e o temor ao Senhor é o... Abraão foi sábio. Falando ainda, Paulo precisou trabalhar em Coríntios para o propósito, para o próprio sustento, meus irmãos. A igreja de Coríntios tinha tudo, menos vontade de fazer missão. A igreja não tinha sensibilidade. O apóstolo Paulo foi lá, abriu a igreja, e a igreja não se sentiu por direito de manter ele, de sustentar ele, de dar um salário para ele. Olha o que a Bíblia fala: pois a igreja não estava disposta a sustentá-lo. Logo que chegou em Corinto, Paulo começou a fabricar tendas com a ajuda dos irmãos Priscila e Aquila, deixando de investir totalmente seu tempo na pregação do evangelho. Entendeu? Agora imagina aqui,
Mais tarde, Paulo exortou os crentes de Corinto, dizendo que precisou despojar de outras igrejas para poder servi-la. Abre lá, 2 Coríntios 11, 8 e 9. O que o apóstolo Paulo fala? Para os coríntios. O que o apóstolo Paulo fala? Bem alto. Olha aqui, ó, outras igrejas despojei. Por exemplo, eu tive que pegar alguma coisa de lá daquela igreja, de lá, eu tive que pedir de lá, eu tive que pedir de lá, mas a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha capacidade. Entendeu? Tinha capacidade. Por que a igreja de Coríntios não ofertava? Talvez não dizimava, sei lá, o que aconteceu? Pastor, eu vejo o apóstolo Paulo. Paulo chegou mesmo a usar uma linguagem de ironia, quer ver? Dizendo, perdoe-me, porque ter sido injusto com vocês, não exigindo o que era dever de vocês, que era o meu sustento. Ali foi falha de Paulo também. Por quê? Porque se não é ensinado, não tem como cobrar. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Lê lá para nós. Olha só, o apóstolo Paulo não queria ser pesado para os irmãos. Aí ele deixou de ensinar os irmãos nessa área. Aí, com certeza, se eu não ensinar os irmãos a contribuir, não vai ter entrada. Entendeu? Aí depois o apóstolo Paulo, ironicamente, ele fala, perdoe-me por quê? Olha aqui, ó, porque em que tendes nós sido inferiores, as outras igrejas, claro, as outras igrejas eram mais pequenininhas do que Coríntios e estava mantendo a obra missionária. E Coríntios, que era uma igreja grande, não estava conseguindo manter nada. O apóstolo Paulo depois escreve na segunda carta para os Coríntios, dizendo bem assim, ó, perdoe-me, entendeu? Perdoe-me. Igrejas que não, a não ser que eu mesmo não fui pesado, perdoe-me deste agravo. Qual foi o agravo ali? Não tem ensinado o povo a ter coração missionário. Entendeu? Aí é óbvio. Quando fala aqui o apóstolo Paulo, Paulo começa essa carta com um pastor sensível fazendo elogios. Pastor, uma igreja que está passando por problemas internos, uma igreja que recebeu notícia da irmã Chloe, que estava tendo dissensões, divisões, que estava tendo problema de prostituição, olha como é que o apóstolo Paulo começa essa carta para a igreja. 1 Coríntios, talvez se não fosse o primeiro versículo, capítulo 1, caberia ao leitor o seguinte pergunta: será que os crentes de Coríntios eram verdadeiros crentes? Nós vamos fazer essa pergunta no final do livro de Coríntios. Entendeu? Quando nós passamos o livro todo, quando nós debulhamos a igreja de Coríntios, aí a gente vai entender, mas será que eles eram crentes mesmo? Será que eles eram convertidos mesmo? Para ter tanto problema dentro de uma igreja, dentro de um lugarzinho só. Irmãos, às vezes eu fico de cara. Quanto problema dá em grupinho pequeno. Quantas dissensões, irmão, se fosse algo lá para o mundo, se fosse alguma coisa lá para o mundo, não ia dar dissensão. Mas por que uma coisa para Deus sempre dá dissensão? Entendeu? Vamos aprender muito com esse livro de Coríntios. Será que os crentes eram verdadeiros crentes? Será que a igreja de Coríntios era mesmo uma igreja cristã? Abre a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1. Só para nós fazer a introduçãozinha desse livro, porque ainda não começamos a falar do livro, só estamos dando uma introdução, só. Nós vamos começar a falar do livro a partir da próxima terça-feira, não falta. É muito gostoso o livro de 1 Coríntios, é a igreja que estamos vivendo hoje. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1.
Olha só, Paulo, ele se identifica chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, defende seu apostolado. Agora olha o versículo 2, que interessante. A igreja de Deus que está em Coríntio não está sendo referindo às pessoas, mas sim aquela igreja que Jesus abriu, aquela que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É essa igreja que Paulo está se referindo. A igreja dos santos. Quem não é santo não faz parte dessa igreja. Entendeu? Olha aqui, ó. Paulo se refere à igreja de Deus que está em Coríntio. Os santos, os santificados em Cristo Jesus. Santificados, os que não estão mais na prática do pecado, foram santificados. Que mais? Chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A essa igreja o Paulo está escrevendo. Entendeu? Paulo está escrevendo aos santos, aqueles que ainda não se contaminaram. Paulo está escrevendo ainda aqueles que ainda estão segurando a barra lá, estão lá no meio do fervo, no meio daquele problema lá, mas não estão desistindo. São aquele Samuel que vive no meio dos filhos de Eli, mas não se contaminam, permanece lá firme e forte, porque sabe que Deus vai falar. Entendeu? Tem pessoas que vê os problemas e acabam se desanimando por causa de ver os problemas. Não, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntio, aos santos, aqueles que ainda estão de pé, aqueles que ainda estão batalhando, estão lutando, estão pedindo socorro para o apóstolo Paulo. Paulo nos ajuda, porque a igreja está passando por problemas. A estes são considerados os santos, os que estão ali, ó, os esteios da casa do Senhor. E é interessante, meus amados, que nesse livro de 1 Coríntios nós vamos aprender tanto, nós vamos se corrigir de muitas coisas que nós mesmos praticamos hoje e achamos que é certo, achamos, meu Deus, mas isso é errado, mas isso é pecado. Eu não vou dizer que é pecado, nós vamos aprender com a Bíblia, palavra de Deus. Conhecereis a verdade, Os guerreiros se preparam